Quando a rainha Elizabeth I deu seu último suspiro, em março de 1603, a Inglaterra perdeu não apenas uma monarca, perdeu um enigma. Um mistério guardado por 45 anos atrás de véus de veludo, maquiagem branca como porcelana e de uma vontade de ferro. Seus conselheiros vasculhavam os aposentos reais, esperando encontrar o de sempre: joias, decretos, cartas formais. Mas o que descobriram foi diferente. Uma carta, sem destinatário, sem assinatura, e o conteúdo foi suficiente para gelar até os corações mais implacáveis do reino. Para entender esse mistério, precisamos voltar ao início. Ano de 1533. A Inglaterra era um caldeirão de intrigas, rumores e escândalos. No centro de tudo, Ana Bolena, mãe de Elizabeth, uma mulher ousada, magnética, que conquistou o coração de Henrique VIII. Um feito quase impossível, já que o rei estava casado havia mais de 2 décadas com Catarina de Aragão. Henrique desafiou a Igreja Católica e rompeu com Roma apenas para se casar com Ana. Mas sua verdadeira obsessão era um herdeiro homem. E quando, em 7 de setembro de 1533, nasceu uma menina, a decepção foi imediata. O amor que parecia inquebrável começou a apodrecer. 3 anos depois, Ana Bolena foi acusada de adultério e traição. Acusações provavelmente falsas, mas suficientes para condená-la à morte. Em 19 de maio de 1536, a pequena Elizabeth perdeu a mãe diante da lâmina de um carrasco. E apenas 11 dias depois, o rei já estava casado de novo. A nova rainha, Jane Seymour, deu ao rei o que ele mais queria: um filho homem, o príncipe Eduardo. E assim, Elizabeth deixou de ser a filha preciosa e tornou-se apenas um incômodo político. Na corte mais perigosa da Europa, ela aprendeu a sobreviver apenas com sua inteligência, sua cautela e um olhar que registrava tudo. Ela nunca esqueceu: para chegar ao trono, era preciso sangue. E sangue foi derramado. No século XVI, a beleza entre a nobreza inglesa era sinônimo de poder. E o símbolo máximo era a pele branca como a neve. Quanto mais pálida, mais alta era a posição social. Elizabeth sabia disso melhor do que ninguém. Mas, em 1562, um golpe cruel mudou tudo. Ela contraiu varíola, sobreviveu. Mas seu rosto ficou marcado por cicatrizes e seus cabelos caíram. Para uma rainha, cuja imagem sustentava seu reinado, aquilo era mais do que uma tragédia pessoal. Era uma ameaça política. A resposta? Uma máscara. Um cosmético chamado Venetian Ceruse, uma mistura espessa de chumbo e vinagre. Na superfície oferecia perfeição, mas por baixo espalhava veneno. Elizabeth aplicava camadas e mais camadas todos os dias, sem saber, ou talvez sabendo, que sua própria imagem estava lentamente envenenando seu corpo. A Rainha Virgem. Assim ficou conhecida. Mas será que Elizabeth realmente viveu sem amor? Desde o início de seu reinado, rumores a ligavam a Robert Dudley, seu amigo de infância, seu confidente e talvez seu primeiro amor verdadeiro. O problema? Ele era casado. Quando sua esposa, Amy Robsart, foi encontrada morta no fundo de uma escada, os rumores foram imediatos. Teria caído ou sido empurrada? Teriam Elizabeth e Dudley tramado sua morte? Nunca se soube. Mas o escândalo foi suficiente para afastar qualquer chance de casamento. Décadas depois, outro homem marcou sua vida. Robert Devereux, conde de Essex. Carismático, impetuoso, porém nem um pouco confiável. Elizabeth o amou e o protegeu, mas ele a traiu. E em 1601 foi condenado à morte por ordem da própria rainha. Em público, ela foi firme, mas em segredo chorava sozinha no escuro. Nos últimos anos, Elizabeth se tornou uma sombra de si mesma. Física e emocionalmente frágil, cada vez mais isolada. Recusava médicos, recusava se deitar, acreditando que, se o fizesse, jamais se levantaria. E então, em 24 de março de 1603, após 45 anos de reinado, a Rainha Virgem partiu. Tinha 69 anos. Com ela,
terminou a dinastia Tudor e começou a era dos Stuarts. Mas a história não terminou aí. Entre seus pertences, os conselheiros encontraram aquela carta, escrita de próprio punho, sem destinatário, sem assinatura. E o conteúdo foi suficiente para gelar o sangue dos homens mais poderosos da Inglaterra. Seria uma confissão? Um testamento oculto? Um aviso sombrio sobre o futuro do reino? Ou quem sabe, a revelação de que a maquiagem que sustentara sua imagem era, na verdade, seu veneno mortal. E ainda mais perturbador, poderia a carta conter o segredo que Elizabeth guardou a vida inteira? O nome de seu sucessor. Elizabeth nunca se casou, nunca deixou um herdeiro, mas deixou algo maior, um legado. Sob seu reinado, a Inglaterra floresceu em artes, cultura e poder naval. Shakespeare escreveu suas maiores obras. A armada espanhola foi derrotada. E um país fragmentado encontrou unidade. Ela pode não ter deixado um filho, mas deixou uma nação. E quanto àquela carta misteriosa? Ninguém jamais soube seu verdadeiro conteúdo. Talvez fosse um adeus, talvez uma revelação. Mas uma coisa é certa: a Rainha Virgem levou consigo segredos que jamais serão revelados.